Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Lea Shelman Nanã, e tenho o prazer, a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês, trocando, aprendendo. E toda manhã, como eu costumo dizer, eu gosto de começar agradecendo. Então, hoje eu vou agradecer, como sempre, a participação de vocês, as manifestações, os comentários, os questionamentos que vocês colocam. Tudo isso contribui para o nosso trabalho, para eu ter certeza que eu estou seguindo o caminho certo, tá bom? E eu quero agradecer a Cláudia, a Márcia, a Caetano, Josi Negreiros, Eduardo A. de Oliveira, Tânia Amália Brito Passos, Osmar, André Machado, Vanderléa Moraes, Gilvânia Gonçalves, Thelma Anita Piacentini, Marcos Lima, Clarice Costa e tantos outros, todos vocês, mesmo se eu não citei seu nome, não fica chateado, porque eu procuro acompanhar, respondo todo mundo na medida do possível, e é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, semana passada eu encerrei aquele ciclo falando de todos os orixás, cada quinta-feira eu estava falando de uma divindade, muito baseado no livro da Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi. E prometi que a partir dessa semana a gente ia entrar numa outra seara. Agora, eu quero falar com vocês, a gente vai, nos próximos programas, a gente vai dialogar um pouquinho sobre Ori, sobre a cabeça. E todo o material, eu não tenho o livro impresso, que é uma tristeza, porque é muito difícil de encontrar, só consegui o e-book, então eu não tenho o livro em mãos para mostrar para vocês, mas tenho esperança de até o final dessa série eu conseguir, porque ele é muito lindo, é muito maravilhoso esse livro. Chamado Ori, a cabeça como divindade. Ori, a cabeça como divindade, de Márcio Jagum, tá bom? Eu estou colocando aí na descrição do vídeo toda, né, a descrição do livro direitinho para quem de repente tem ou sabe onde encontrar ou em alguma biblioteca para ir acompanhando nossos estudos aqui durante os próximos programas. A gente já falou de Ori de diversas formas. A gente falou, eu já falei sobre a de Alá, que é a Oxalá que modela a cabeça, né? Já teve um programa só sobre Ori. Já contei para vocês, né, que para a cultura iorubá, lembrando que eu sou de matriz africana, sou Yalorixá de Quito, que significa que é de tradição iorubá. Então, eu transito, né, meus estudos na tradição iorubá, porque eu acho importante explicar isso aqui, porque quando fala matriz africana, primeiro que no Brasil se tem uma visão muito deturpada de África. Fala-se de África como se fosse um bairro, uma cidade, ou no máximo um país. A África é um continente, cabe 2,5 vezes, no mínimo, o Brasil, que Brasil sozinho já é uma extensão continental, né? A África é um continente gigantesco, com diversos grupos étnicos, apesar da colonização, apesar da imposição cultural e linguística dos colonizadores, a África tem um grupo diverso de etnias e de cultura riquíssimo. Então, por isso eu acho importante, mesmo do que veio para o Brasil, dos que vieram como escravizados para o Brasil, vieram diversas etnias, certo? E o candomblé, aqui no Brasil, ele se organiza por etnias, aproximadamente, né? Mais por grupos culturais. Então, no caso
Eu que sou de Queto, de matriz Queto, significa que eu sou de matriz Nagô, de matriz Iorubá. Como tem os Banto, que são os terreiros de Angola, tem os terreiros Jeje, que são tradições, culturas, agrupado, né, de grupos étnicos próximos. Então, acho importante falar sobre isso e dificilmente eu transito sobre os outros, sobre as outras etnias, porque a minha raiz é Iorubá e tem muita coisa para estudar. Sempre que eu estou com vocês, eu aprendo, não só, né, eu aprendo no meu sacerdócio no dia a dia, mas nessa troca que eu tenho com vocês também aprendo bastante. E meu momento histórico, né, meu momento de vida e do sacerdócio, eu me aprofundo basicamente na cultura iorubá, que também é extremamente rica, como toda a cultura africana. Tá bom? Eu acho sempre importante deixar isso esclarecido para não criar conflitos. É lógico que tem semelhanças, às vezes, de um terreiro para o outro, mas tem a diferença até no idioma, quando nas músicas, nas cantigas, nas rezas e algumas tradições, tá bom? Bom, e na cultura iorubá, nós cultuamos Ori, como eu estava dizendo para vocês. Eu já fiz o vídeo falando sobre Ori, a gente já falou aqui sobre a Djalá, que é essa qualidade de Oxalá que modela as cabeças. Já falamos de Iemanjá, também, que é quem preside o culto dos Oris, a cabeça, o culto, o cuidado da cabeça. E nós temos o Ori como divindade, é uma divindade. E esse livro do Márcio, né, do Baba Márcio Jagum, é extremamente rico para a gente. E por isso que eu trouxe. E eu estou trazendo também esse tema porque a cabeça, ela é não só fisicamente o órgão mais importante, né? Sem a cabeça, a gente pode perder todos os órgãos no caminho, mas quando o cérebro para, aí, tanto que hoje é diagnosticado morte cerebral, né? Às vezes mesmo o organismo está funcionando, o coração às vezes ainda está bom, mas se o cérebro parar de funcionar, não tem mais. O coração você consegue transplantar coração, isso falando biologicamente. Hoje em dia tem transplante de coração, transplante de fígado, prótese de membros e por aí vai. Tem transplante de córnea, eu posso não enxergar e receber um transplante de córnea, mas cérebro, a cabeça, não tem como. E ela não é só importante biologicamente, espiritualmente também. Nós cultuamos Ori, nós entendemos que sem Ori não se tem nada, sem cabeça não se tem nada. E para a cultura, na tradição iorubá, eu acho que é importante também a gente, nessas discussões, a gente deslocar, e acho que é um pouquinho isso que a gente tem feito durante todo esse percurso que a gente está convivendo aqui, a gente se deslocar um pouquinho da cultura cristã, eurocêntrica, né? A questão não é a religião cristã, mas a cultura, que é nessa cultura ocidental, a qual nós vivemos nela, porque a gente está buscando se aprofundar numa outra cultura. E na cultura tradicional iorubá, a gente é uma tradição de troca oral, não escrita. Hoje em dia tem muitos livros, como o pai Márcio de Jagum fez esse livro maravilhoso, mas a nossa tradição é oral, de transmissão de saber, de troca. Por quê? Porque não apenas se transmite, se busca o mais velho transmitir o saber no momento que o mais novo está preparado para receber aquele saber,
Porque é isso, podemos ler todos os livros do mundo, mas você só vai entender o candomblé, por exemplo, você vivenciando o candomblé no dia a dia. Eu posso ler toda uma biblioteca sobre candomblé, mas na vivência no dia a dia, todo dia eu tenho uma nova surpresa. Todo dia eu tenho um aprendizado. E eu costumo brincar que se eu tivesse 3 vidas e cada vida eu vivesse 200 anos, somando tudo isso, ainda assim eu encerraria meu ciclo sem aprender tudo sobre a cultura, porque realmente é muito rica. E o mais rico, que é o que eu procuro trazer para vocês, são não apenas a cultura, por pura curiosidade, mas a forma que a gente tem de se relacionar conosco, como a gente se vê no mundo e como a gente se relaciona com ele. E tudo isso depende disso aqui, depende do Ori. A gente costuma dizer que Ori, sem Ori, nem orixá existe na nossa vida. Ori é soberano. Ori é aquele que traz para a gente, é aquele que a gente escolhe, né, na verdade, e que transporta o nosso livre-arbítrio, transporta o nosso projeto de vida para essa vida, para essa existência. Lembrando que eu escolho lá o Ori antes de vir para esse plano material. E a outra coisa interessante, quando esse plano termina, quando esse projeto termina nesse plano material, Ori é o único que nos acompanha, transportando, direcionando o espírito, transportando as nossas emoções, os nossos aprendizados, as frustrações. E Ori, por que nós cultuamos Ori? Porque se ele estiver cansado, desgastado, eu não consigo sequer ver as boas oportunidades. Quantas vezes você já se viu tão cansado, tão esgotado, que você não consegue, às vezes, executar uma atividade simples, que você sempre, que seria normal para você. Não consegue resolver uma conta simples, uma conta matemática simples. Tem dificuldade, às vezes começa a esquecer as coisas. A gente pode interpretar como Ori cansado. E por que eu estou trazendo essa proposta da gente discutir sobre o Ori, uma série para a gente falar sobre o Ori, sobre a nossa cabeça? Por conta da vida que nós estamos vivendo hoje. Eu já coloquei em vários outros programas o quanto que a gente está preso nesse mecanismo da materialidade, da busca desesperada por renda, por conquistas materiais, diplomas, certificados, porque os diplomas, infelizmente, muitas vezes o papel vale mais do que o Ori carrega, né? Quanto que a gente tem desgastado o Ori, desrespeitado o limite do nosso Ori, dormindo pouco, não dormindo o suficiente quanto que a gente precisa, não tendo momentos de lazer, não se permitindo vivenciar boas coisas. Porque a gente fica condicionado a trabalhar, levanta naquele horário, vai dormir naquele horário, porque tem que produzir, 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 produzir. E produzir para quem, né? Produzir riqueza para outra pessoa, normalmente, não para nós. A gente já falou aqui sobre prosperidade, inclusive. A gente desperdiça toda a nossa prosperidade. Porque o Ori traz isso. O Ori traz a prosperidade. O Ori traz as ferramentas, as habilidades. Se você é bom na medicina, se você é um bom médico, é porque você já trouxe essas habilidades no seu Ori antes de nascer, porque estava no seu projeto de vida, de você ser médico, de você cuidar das pessoas.
Às vezes você pode não ter conseguido fazer uma medicina, mas você fez enfermagem, ou você é massoterapeuta, ou você está dentro das áreas de saúde, do cuidado da saúde, do corpo ou da mente. E quanto que a gente tem visto as pessoas adoecidas? Quantos dos nossos estão doentes, doentes do Ori, com depressão, extremamente irritados, agressivos, violentos, insensíveis, violento, porque a gente é violentado todo santo dia com tanta imagem de morte, de destruição, tem uma palavra que eu não gosto muito, né, que é a miséria, e que não vou pronunciar mais, porque na cultura iorubá nós acreditamos que o ofó, a palavra, também tem o poder, e não é isso que eu quero fortalecer nem na minha vida, nem na vida de vocês. Então, baseado nisso, a gente precisa estar mais atento de como nós cuidamos do nosso Ori. Nós temos nos alimentado bem? Nós estamos em condição de receber carinho, cuidado e afeto? Isso são sinais. São sinais que talvez a gente não esteja bem, talvez a gente não esteja cuidando bem do nosso Ori. Nós estamos atentos, nós temos empatia, estamos sensíveis ao que acontece ao nosso lado, aos nossos, não preciso falar no mundo, no bairro, no país, na família próxima. Você consegue olhar para os seus filhos e sentir como eles estão? Você tem se permitido essa condição, esse tempo? Você tem se olhado? Quanto tempo você tem dedicado a você? Impossível a gente construir uma sociedade melhor, que é isso que a gente vem propondo nos vídeos, quando a gente falou do Oxalá, principalmente do Oxalá, do Oxoguian, de modelar o novo mundo, modelar uma sociedade melhor, modelar uma casa melhor para nós, se não formos capazes do autocuidado. E é por isso que eu vou trazer, e eu espero que vocês gostem, estou trazendo, na verdade, essa série para a gente discutir sobre Ori, sobre a cabeça, da perspectiva do autocuidado, da perspectiva de como nos vemos no mundo, na perspectiva de como a gente se permite vivenciar essa vida, né? Porque quando esse plano acabar, e é assim, eu creio, quando esse projeto material acabar, nós não vamos levar as casas, nós não vamos levar o carro zero, não vamos levar os dinheiro no banco, ou as joias no cofre. Nós vamos levar os bons momentos, a saudade, os bons e os maus momentos. E eu acredito que está na hora da gente começar a produzir bons momentos, para que tenhamos uma boa vida, para que possamos criar uma boa sociedade. Bom, essa é a reflexão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Daqui para frente a gente vai aprofundar um pouco mais o livro do Márcio Jagum. Vou trazer tantas informações que ele traz sobre a cultura iorubá, a perspectiva da espiritualidade em si na relação com Ori. Tudo isso numa tentativa de juntos aqui a gente poder aprofundar e refletir um pouco mais sobre a importância do autocuidado, da gente produzir bons momentos, boas vivências, para que a gente seja capaz, para que sejamos capazes de pedir ajuda para a autocura. Tá certo?
Bom, espero que vocês tenham gostado. Tenha uma quinta-feira abençoada, de muita paz, de muita prosperidade, de muita harmonia, tá certo? Um beijo grande e um ótimo final de semana.